Eu gostaria de começar a minha apresentação, o meu surto aqui, digamos assim, não repetindo, evidentemente, o que eu falei, que seria um absurdo, né? Mas usando talvez uns 5 a 10 minutos no máximo para destacar alguns pontos importantes que eu deixei naquela primeira reflexão, porque eu acho que isso vai ajudar, em grande medida, um entendimento das questões que hoje eu vou trazer associadas a esse tema que tem preocupado um número crescente de analistas, que é o tema da judicialização da política. Quer dizer, o que esse tema, talvez seja melhor começar até por isso, né? O que significa, em termos assim mais gerais, bem conceituais, judicialização da política, né? Quer dizer, nós todos somos, num certo sentido, herdeiros de uma invenção feita no século XVIII por um pensador francês clássico, que foi Montesquieu, num livro chamado Espírito das Leis. Um livro curioso, e que Montesquieu escreveu meados do século XVIII, com a pretensão extremamente modesta. Ele queria exatamente tratar de todas as instituições, de todos os povos da Terra, em todas as épocas da história. Realmente ele tinha uma noção muito, né, realista do que um ser humano pode fazer durante a sua biografia. Pois bem, a despeito dessa sua ambição, não só a despeito, mas exatamente em função dessa sua ambição, o livro é genial. Né? E deixou sedimentada uma série de doutrinas, algumas das quais, como é que eu posso dizer, algumas das quais acabaram decantando na nossa experiência política e social. Uma delas é a célebre teoria da separação dos poderes, todos nós já ouvimos falar. Né? Evidentemente, Montesquieu não inventou os poderes existiam desde há muito tempo. Todas as sociedades humanas conhecidas tinham lá um poder executivo, alguém governava, alguém fazia as leis, portanto alguém legislava, e tinha-se lá também um poder judiciário, alguém cuidava da aplicação das leis. Com frequência, em sociedades antigas, e até mesmo até os estados absolutistas, essas três funções estavam superpostas numa mesma pessoa. Né? O rei, monarca absolutista, ele governa, né? Ele legisla e ele julga. Né? Qual é a novidade fundamental de Montesquieu? A novidade fundamental é que, sendo ele um liberal, né? Quer dizer, sendo ele um notável representante da tradição do pensamento liberal, e nós sabemos que o que caracteriza o liberal em política é uma preocupação muito grande com a desconcentração do poder político, né? Uma preocupação em evitar que o poder político exceda as suas atribuições e tiranize a vida social. Então, ele, como liberal, preocupado com o problema da hipertrofia do poder político, inova exatamente na seguinte medida, na seguinte questão. Essas funções tradicionais do poder político, executiva, legislativa e judiciária, não podem mais estar concentradas num único agente político. Elas têm que estar fragmentadas, têm que estar divididas, têm que estar separadas, né, em instituições e em atores diferentes. Montesquieu era um sujeito muito pessimista, né? Ele tinha uma suposição, que eu acho que é de bom tom a gente ter, de que é da lógica do poder político a expansão. Todo poder político, se for deixado, todo ator político, todo agente político, se for deixado sem inspeção, sem controle externo, tende a fazer com que seu poder se expanda, aumente. Né? É um pouco a coisa dos gases, né? Que se não forem contidos por limites, eles tendem a se expandir. Só que os gases se dissipam e o poder político ele se expande e se concentra ao mesmo tempo. É uma alquimia muito singular a do poder político. Então, Montesquieu tinha essa concepção um pouco pessimista, quer dizer, o poder político, se não for controlado, tende à expansão indeterminada, infinita. O poder político, se não for controlado, conduz ao despotismo. Né? A expressão é dele. Então, o que nós fazemos, já que nós não podemos viver sem poder político? Né? Ele é um liberal, mas não era um anarquista. Quer dizer, nós precisamos de poder político. As sociedades têm que ser coordenadas, têm que ser dirigidas, têm que ser administradas, tem que ter legislação, tem que ter juízes. Não podemos abrir mão disso. Então, como é que resolvemos esse impasse? Temos que ter poder político, mas temos que ter uma maneira de impedir que eles cresçam, né, descontroladamente. A descoberta genial do Montesquieu, que é uma espécie de ovo de Colombo, né, certo? Quer dizer, depois que o Colombo botou o ovo em pé, fica fácil colocar. Né? Mas até ele colocar o ovo foi muito difícil. A descoberta do Montesquieu é um pouco o ovo de Colombo. Essas funções vão ser desempenhadas por agentes diferentes. Então, toda vez, quer dizer, agentes diferentes, ou seja, o Poder Executivo tem uma função determinada, que é de governar, o Poder Legislativo, que é composto por outras pessoas,
institucionalmente separadas do Poder Executivo, vai cuidar da produção das leis, e o Poder Judiciário, formado por um outro grupo de pessoas, institucionalmente independentes do Legislativo e do Executivo, o Judiciário vai cuidar da integridade do sistema jurídico e da aplicação das leis. Qual é a ideia do Montesquieu? É que nesse sistema de três poderes, nós vamos ter, na verdade, uma espécie de relação de forças. Toda vez que algum poder manifestar algum impulso de expansão, o poder que está ao lado, o outro poder, também na sua natural tendência à expansão, nós vamos ter um choque, vamos ter um encontrão. Não sei se está clara a imagem, né? Exatamente. Essas perspectivas de expansão exercidas ao mesmo tempo vão se autolimitar. E com isso nós temos um sistema que Montesquieu imaginava harmônico. É o princípio da separação de poderes, poderes independentes em termos funcionais, e ao mesmo tempo independentes em termos políticos. Então eu dizia a vocês, quer dizer, nós somos ainda hoje um pouco herdeiros dessa concepção, desse sonho, desse delírio, delírio no bom sentido. Aliás, delírios em geral são no bom sentido, Enfim, dessa visão de Montesquieu, e essa concepção se naturalizou. As sociedades chamadas democráticas contemporâneas, desde o século XIX, são sociedades caracterizadas, entre outras coisas, pelo princípio da separação dos poderes. Então, quando falamos em judicialização da política, o que nós estamos querendo, o que os analistas, os pesquisadores, os especialistas nessa questão estão querendo dizer? Eles estão chamando a atenção para um processo, no qual o poder judiciário, por várias razões, algumas das quais nós vamos discutir hoje aqui, acaba tendo um papel ativo do ponto de vista político. Quer dizer, na concepção de Montesquieu, concepção clássica do século XVIII, o poder judiciário não é criativo, ele é um poder puramente passivo. Os legisladores fazem a lei, e o judiciário cumpre a lei. Interpreta, claro que esse poder passivo é entre aspas, porque só o fato do juiz ter o poder de interpretação, isso lhe dá, evidentemente, prerrogativas que podem ser extremamente dilatadas. Mas, de qualquer maneira, da concepção clássica de Montesquieu, não cabe ao juiz, não cabe ao magistrado a produção da lei, a produção da norma jurídica. A norma jurídica ela tem como origem fundamental o quê? Representantes eleitos pela nação para legislar. Esse é o desenho clássico. Da mesma maneira, o Poder Judiciário, na definição clássica do nosso amigo Montesquieu, não tem funções, digamos assim, administrativas, no sentido de, quer dizer, as suas ações não têm implicações para a orientação do Poder Executivo. Quer dizer, o Executivo, na concepção do Montesquieu, não é pautado por decisões tomadas no âmbito do Judiciário. Portanto, o modelo do Montesquieu era um modelo embora houvesse... É um modelo, quer dizer, para ir direto ao ponto, é um modelo caracterizado pela independência, pela ausência de interpenetração entre esses poderes. Quando a gente toca no tema da judicialização da política, o que nós estamos falando, na verdade, nós estamos falando, na verdade, num modelo que não é mais o modelo do nosso amigo Montesquieu. Estamos falando de uma outra coisa. Então, estamos falando de uma maneira determinada de organizar o sistema de justiça das sociedades democráticas contemporâneas, nas quais o judiciário tem um papel criativo, tem um papel criativo, vamos ver vários exemplos aqui, vou tentar dar alguns exemplos, compete com o poder legislativo no sentido de desenhar o quadro legislativo da sociedade, e suas decisões têm implicações fortíssimas também para o desempenho do próprio poder executivo. E mais do que isso, talvez muito mais importante do que isso, os cidadãos crescentemente começam a perceber, não no legislativo, porque talvez não creiam mais nele, e não no executivo, porque talvez nem saibam onde fica, começa a perceber no Poder Judiciário uma arena ou arenas nas quais o acesso é mais factível, o acesso é mais, não digo tranquilo, quer dizer, há um custo de acesso à justiça em qualquer sociedade, mas há acessos. E no caso do Brasil, há acessos importantíssimos que decorreram de uma inovação inscrita na Constituição de 88, que foi o papel conferido, por exemplo, ao Ministério Público. Uma criação notável da Carta de 88, que criou essa figura. Quer dizer, já existia o Ministério Público, era o antigo promotor, mas que faz com que o Ministério Público, o promotor de justiça, seja uma espécie de ombudsman dos cidadãos. Eu posso recorrer a ele contra o governo, ou contra os deputados, ou contra os senadores. Isso é uma coisa impressionante. Claro que, quer dizer, aí não é o judiciário, porque o Ministério Público não é membro do judiciário,
mas ele é membro do sistema de justiça. Se a gente pega o conceito em termos mais amplos, que inclui o judiciário em termos clássicos, os juízes, os magistrados e os tribunais, e os operadores da justiça, que no caso do Ministério Público, estão também na órbita do Executivo, mas não são completamente controlados pelo Executivo. Tivemos um exemplo há 2 semanas atrás de um procurador que, ao que tudo indica, não controlado pelo Executivo, certo? A gente pode até voltar a esse item que é interessante para discutir o tema da judicialização da política. Então, em termos iniciais, a judicialização da política é um fenômeno relativamente, que alguns julgam muito novo, há uma discussão sobre isso, realmente é muito novo. Um dos argumentos que eu quero apresentar para vocês é que no Brasil não é um fenômeno novo. Certo? A nossa tradição republicana, desde os anos 30, certo? Ela é uma tradição na qual o Poder Judiciário tem um papel fundamental na configuração do espaço público brasileiro. Então, isso é uma coisa notável nossa aqui, que eu vou depois tentar esclarecer mais. Né? Então, a judicialização tem a ver, portanto, com isso. Né? Isso em termos conceituais. Né? Agora, o nexo que eu gostaria de fazer com a exposição que eu fiz no nosso primeiro encontro é que a percepção da importância do sistema de justiça como sistema ao qual nós nos dirigimos para pedir justiça, né? E não um sistema clássico, distante, que cuida da aplicação da lei, né? Essa importância ela é, digamos assim, inflacionada, ela é aumentada na medida em que as instituições tradicionais que cuidam da participação política começam a fazer água. Acho que esse é o ponto de partida, um dos pontos de partida que nós podemos adotar aqui e que tem um nexo com o que a gente conversou algumas semanas atrás. No nosso modelo clássico, da chamada democracia representativa, qual é o lugar da política, o lugar clássico da política? O lugar clássico da política está contido na vida partidária, né, no sistema partidário, e nesse modelo inventado no século XIX, teria que papel? Quer dizer, qual é o papel dos partidos? Os partidos são associações de cidadãos, né, que defendem determinadas posições, determinadas visões de mundo, associações que se organizam com a finalidade de disputar o poder. Tá? O partido não é uma associação acadêmica, né, literária, né, não é uma conversa como essa nossa aqui. Né. O partido só faz sentido na medida em que ele é uma associação de seres humanos voltados para a conquista do poder, não digo nem do poder todo, mas de algum poder. Se não fosse assim, não seriam partidos políticos, seriam outra coisa. Né? Mas além digamos assim, desse vórtice, né, dessa relação necessária entre a organização partidária e a busca do poder, os partidos, na concepção tradicional, pensando aqui nos pensadores do século XIX ainda, gente como John Stuart Mill, por exemplo, um grande liberal do século XIX, na cabeça dessa gente, os partidos têm um papel cívico, um papel de politização. Eles são uma correia de transmissão entre a nossa vida social, a vida que nós temos na sociedade, que é uma vida que nos fragmenta, é uma vida complicada, nós temos que trabalhar, nós temos N atividades que nos colocam, que nos separam. Né? Então, o que os partidos fariam é fazer, na verdade, um nexo entre a vida privada, na qual nós estamos fragmentados em função, inclusive, do trabalho, e a vida pública. Né? Os partidos, portanto, retiram os cidadãos dos seus nichos mais íntimos, mais privados, e politizam os cidadãos na medida em que dão a eles oportunidades de discutir questões de interesse geral, de interesse público. Então, na concepção tradicional, quer dizer, a concepção que vem do século XIX, os partidos são elementos fundamentais de politização da sociedade, de elevação da cultura cívica, de organização da informação e de aproximação entre os cidadãos e a própria vida política. Esse é o papel fundamental que, na teoria democrática que vem do século XIX, é consignado aos partidos. E, portanto, essa atividade em torno dos partidos é definida como uma atividade onde, por excelência, se dá o envolvimento político dos cidadãos nas democracias. Bom, essa concepção, ela foi muito, não só foi criticada por outros autores, mas ela acabou sendo derrotada pelos fatos. Né? As democracias de massa do século XX, com algumas exceções, mas progressivamente, isso aconteceu mais cedo, outras demorou mais tempo a acontecer, algumas ainda não aconteceu completamente, mas, num certo sentido, nessas democracias de massa, os partidos perdem progressivamente o papel
de organizadores da opinião pública, de elementos de formação cívica, e crescentemente passa a adotar o papel de quê? De grandes organizações voltadas para aquilo que os juízes eleitorais chamam de captura de sufrágio. Aquilo que na lei eleitoral é tipificado como crime, inclusive. Né? Captura de sufrágio. São associações de pessoas voltadas para a captura de voto. Tá? Certo? E todas as atividades que os partidos vão desenvolver, essas atividades vão ter a sua lógica subordinada a esse papel fundamental, a maximização do estoque de voto que o grupo tem, que o time tem, que a equipe tem. Politização, discussão do interesse público, né, capacitação cívica do cidadão, essas atividades, né, que a teoria democrática do século XIX imaginava que os partidos pudessem vir a ter, elas são relegadas a segundo plano e ainda continuam a ser mantidas por pequenos partidos ideológicos de opinião, ainda distantes, né, por razões realistas, ainda distantes da disputa pelo poder político real. Né? Ainda podem se dar o luxo de, enquanto pequenos partidos, né, se apresentar ao público como partidos de opinião, voltados para defender causas específicas. Né? Nós temos vários exemplos de partidos dessa natureza que, quando passa de um certo tamanho, se transformam em máquinas de captação de votos. Né? No Brasil e fora do Brasil. Então, isso não é uma questão brasileira, tá? Para a gente também não ficar com aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, né? Fica todo mundo por baixo. Isso é um fenômeno que acontece em várias sociedades, até mesmo na Europa, onde os partidos políticos tiveram um papel fundamental de formatação cívica daquela sociedade. Tá? Bom, para não me estender muito com relação a esse ponto, porque na verdade é só para fazer um nexo com a discussão da primeira sessão, esse modelo que fez, enfim, essa nova forma política que fez dos partidos máquinas, empresas de captação de voto, esse modelo ele redefine também o significado do cidadão democrático. O cidadão deixa de ser pensado como alguém, né, com interesse em questões políticas, interessado em aumentar o seu estoque de informação, né, alguém que é movido por ideias, por concepções de mundo, e passa a ser pensado por esse modelo como um consumidor. Exatamente na lógica do consumidor, como alguém que vai no mercado comprar sabão em pó, e do ponto de vista desse sujeito que vai comprar sabão em pó, o que é bom para ele? Que haja 10 marcas. Né, que ele possa comparar, fazer uma comparação entre custo e benefício, fazer enfim. Né? Os aficionados por vinho, enfim, sabem do que eu estou falando, né? Que é a relação preço-qualidade. Né? Então ele faz isso. Né? Ele vai lá comprar a marca dele, e vai escolher racionalmente, né, o que lhe convém em função de um cálculo de mercado. A política crescentemente vai assumir também essa feição. Né? Os políticos aparecem como empresários, certo? Que oferecem, né, alternativas políticas com base, inclusive, em análises muito detidas de marketing eleitoral. Né? A coisa curiosa, uma coisa mais ou menos sabida, mas é bom marcar. Né? Quer dizer, crescentemente as campanhas eleitorais, elas são precedidas, sobretudo as grandes campanhas, são precedidas de pesquisas muito bem feitas, muito profissionais, pesquisas qualitativas, né? E que, na verdade, perguntam para as pessoas o que elas gostariam de ouvir. Esse é um ponto crucial. Né? E aí acontece coisas interessantes. Um determinado candidato, tal, quer se lançar numa certa região, tem dinheiro para fazer campanha, solta lá uns 10 grupos desses qualitativos para a população, escuta o que a população gostaria que um candidato assim, assado falasse, aí ele monta a plataforma dele, em função do que as pessoas disseram que gostariam de ouvir, ele vai para a televisão e fala, e as pessoas, puxa vida, mas esse sujeito pensa exatamente como eu. Mas é evidente que ele pensa como a senhora, ou como o senhor. Né? O senhor e a senhora que disseram para ele o que ele tem que dizer. Quer dizer, essa caixa preta, quer dizer, a parte oculta do iceberg, ela não é revelada. Tá? O que está acontecendo com essa forma de política? Não se trata mais da política que fertiliza o social. Tá? Não se trata mais da política que aumenta o estoque cognitivo dos cidadãos, que politiza as pessoas. Mas uma forma de política que retira do sujeito aquilo que ele gostaria de ouvir, exatamente como nas técnicas mais comezinhas de mercado para soltar qualquer tipo de produto. Então, o que nós estamos vivendo em várias sociedades, no Brasil também, mas em outros países também? Erosão da vida pública, né? E uma consequência direta disso, eu mencionei no nosso primeiro encontro, a dissipação do Instituto Básico da Democracia Contemporânea, que é o Instituto da Representação Política.
Né? O que significa representação política? O que significa ter um representante? Aí vem as pesquisas que são um pouco desesperadoras. A maioria esmagadora das pessoas não lembra quem votou na última eleição, por exemplo. Né? As relações dos parlamentares com as suas bases eleitorais são relações episódicas. Os parlamentares voltam para a captura de sufrágio para permanecer depois no outro mandato. Quer dizer, a ideia tradicional de representação, que era a ideia de alguém está lá no meu lugar e, portanto, mantém uma relação minimamente densa comigo, essa relação vai se dissipar. Tá? E vai convergir para um fenômeno que eu tenho estudado, que é o processo de autarquização do sistema de poder com relação à sociedade. Tá? Autarquização completa. Tá? Ao que tudo indica, nós vamos ter um experimento interessante para observar. Na verdade, é quase um experimento astronômico, né? Quer dizer, tem o eclipse e tal, todo mundo vai para a Rua com o eclipse do Sol, todo mundo pega radiografia velha, vai para a rua olhar e tal, aquela coisa toda. Então, eu proponho a vocês que vocês façam um experimento nas próximas semanas, parecido com esse, de com radiografia para a rua. Como é que o Senado vai votar, por exemplo, a provável decisão do Conselho de Ética do Senado pela cassação do seu presidente? Tá? O Conselho de Ética vai votar com voto aberto, mas o plenário do Senado votará com voto secreto. Tá? Qual deve ser a decisão do Senado? Né? Então, eu proponho que vocês observem, né, esse processo de votação, tal como vocês observariam o eclipse solar, na verdade, como um fenômeno interessante. Né? Que, no caso do exemplo que eu estou trazendo aqui, é um indicador fortíssimo do descolamento do sistema de representação, né, de qualquer coisa que se passa, né, do lado de fora, na vida social. Quer dizer, aquele mundo crescentemente é um mundo autárquico. Né? O conceito de autarquia é um conceito grego importante. Quer dizer, o que é uma autarquia? Autarquia é um ente que não precisa de nada do exterior dele para viver. Ele é autossuficiente, ele é index sui. Né? Ele se basta a si próprio. E quando estabelece algum tipo de conexão com o mundo exterior, faz discricionariamente, quando quer. Quando acha que é importante fazer, vai lá e faz. Tá? Mas não é da natureza desse ente, desse animal político, como dizia Hobbes, né? As instituições são animais políticos, não é da natureza desse animal político ter enraizamento com relação à vida social. Nós estamos, na verdade, vivendo uma mutação institucional muito grave. Porque as instituições da representação política, quando foram pensadas, mesmo que aqueles pensadores soubessem claramente que os representantes são distintos dos representados, eles sabiam disso, não estavam querendo nos enganar, tá? Mas havia a suposição de que algum enraizamento, tá, existiria nessa distinção. Certo? Quer dizer, há distinção, mas há enraizamento, a conexão. Quando a distinção dá lugar à autarquia, o que nós temos? Nós temos a quebra, a desconstrução, a desorganização dos nexos tradicionais. E o fracasso dos partidos tem a ver com o fato de que esses nexos só vão existir em termos de captação de sufrágio. Então, para resumir esse recall que eu estou fazendo aqui, né? O cidadão ordinário não percebe no mundo da representação, no mundo da política, tradicionalmente configurado, né, um lugar de obtenção de justiça substantiva. Esse é o ponto importante. Por que a política nos importa? Na chave clássica, na chave democrática tradicional. Não só porque nós somos animais políticos, mas é porque nós temos desejos, temos interesses, temos queixas, temos ideias, temos hipóteses, sugestões, expectativas com relação a respeito de como é que a sociedade deve ser. Então a política é o canal no qual essas coisas todas, né, essa confusão de sentimentos humanos, que vão desde o interesse material até a expectativa mais utópica, né, esse turbilhão de motivações humanas, a política deveria ser o lugar no qual essas pulsões todas se apresentam e produzem alguns resultados, inovações, transformações, e a vida continua, experimentações. Né? Então, quer dizer, a nossa ação no mundo político é uma ação em busca daquilo que nós definimos como justiça substantiva. Né? O melhor. Né? Queremos o melhor, queremos melhorar, queremos reformar, queremos transformar. Se o sistema político se caracteriza por uma opacidade quase que total com relação a essas demandas, né, o que começa a ver progressivamente? O sistema de justiça começa a fazer as vezes, né, daquilo que tradicionalmente fazia o sistema político pensado na sua chave mais clássica. Não sei se está claro o ponto. Certo? Quer dizer, a ideia é de que com a judicialização da política,
ela está associada à transformação dos juízes em quê? Em último esteio da República. Onde é que está a República? Onde é que está a coisa pública? Se o mundo parlamentar, o mundo partidário, está dissolvido no mundo do apetite, mais fragmentado. Quem é que está segurando? Onde é que está o esteio da República, a âncora da República? Quem é que mantém a sensação de que há um espaço público comum que nos contém a todos? Em diferentes países, no Brasil, isso vem sendo ocupado por atores cuja atribuição originária não é exatamente essa, que é o sistema, atores que estão introduzidos no sistema de justiça, Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, em termos gerais, o nexo é exatamente esse. A crise da representação exige que a gente considere um fenômeno novo, para alguns analistas, da judicialização da política. Em termos assim, um pouco mais teóricos, o mundo político parlamentar tem a ver com a ideia de representação política. O mundo do direito, o mundo dos magistrados, tem a ver com a ideia de representação funcional. Os magistrados representam também alguma coisa. Certo? A gente pega o item da Constituição que criou em 88 o Ministério Público, está claramente contido ali uma ideia de representação. Mas só que não é representação no sentido parlamentar. Quer dizer, como é que é representação no sentido parlamentar? Eu elegi alguém para falar no meu lugar. O sujeito só está lá porque eu votei nele, porque nós votamos nele. Então, representação personalizada. Que tipo de representação está associada ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público? O artigo 127 da Constituição esclarece. Olha o que diz aqui. Qual é o papel do Ministério Público? A defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis. Quer dizer, o Ministério Público, os juízes também, isso pega também para os magistrados. O Ministério Público representa a ordem jurídica, representa o regime democrático e representa os interesses sociais indisponíveis. Mas num sentido diferente do sentido literal da representação. A isso os autores analistas do fenômeno chamam de representação funcional. Quando o juiz julga, dá uma sentença, ele está representando naquele momento o papel da justiça. A justiça se atualiza no comportamento do juiz. Mas é uma representação diferente, porque ninguém elegeu aquele juiz. O mandato dele não resulta de uma autorização eleitoral. Muito bem, quer dizer, o que é novo nisso tudo, o que é interessante a gente pensar, é que, por um lado, isso é novo. É a Carta de 88 no Brasil, que faz com que o sistema de justiça brasileiro seja pensado não apenas como um poder neutro, passivo, um depositório de decisões tomadas por outro poder, mas um poder ativo. Claro que a Constituição de 88 ela reforça essa tradição, ela estabelece isso claramente, quando ela inclusive cria a ideia da comunidade de intérpretes da Constituição, sobretudo porque é uma Constituição que acolhe uma quantidade imensa de direitos individuais, direitos políticos, direitos sociais. Esses direitos constitucionais que estão garantidos na Constituição, para poder terem validade, eles têm que ter o acolhimento da legislação ordinária. Tem que entrar no sistema legal ordinário do país. Do que eles entram no sistema legal ordinário do país, os juízes, os magistrados, passam a ser os seus gestores. Passam a ser os responsáveis por esse legado. É uma coisa muito interessante, porque o que aconteceu no Brasil nos últimos anos é que, crescentemente, o Poder Legislativo criou uma série de legislações que tiveram impacto na justiça social do país, e, ao mesmo tempo que criam essa legislação, transferem para o Poder Judiciário a fiscalização e a efetividade do cumprimento dessa legislação. Por exemplo, o Estatuto Menor do Adolescente. Outro exemplo, a lei que regulamenta no Brasil a assistência médica e social. São decisões do Legislativo. Criam legislação. E quem vai cuidar da aplicação disso, quem é? É o juiz e o Ministério Público. Quando as instituições encarregadas de cuidar dessas questões não operam de maneira correta. Eu vou depois destacar um pouco isso aí, porque aí tem um mistério interessante nessas coisas todas. Mas antes, eu preciso esclarecer uma outra coisa. Quer dizer, a Constituição de 88, portanto, ela dá ao sistema de justiça um papel muito mais dilatado do que aquele velho esquema do nosso amigo Montesquieu.
Agora, se isso por um lado é novidade, por outro lado, trata-se de uma novidade proporcionada pela tradição brasileira. É uma questão que nós temos que entender aqui. O Brasil, desde 1932, tá certo? Desde 32, depois desde o Estado Novo, logo a seguir, tem uma tradição fortíssima, né, de presença do judiciário na configuração da nossa experiência enquanto país. Tá? Primeiro exemplo, 1932. O que acontece em 1932? Um marco fundamental na história política do país. Como eu estou em São Paulo, vocês do estado de São Paulo, vocês evidentemente todos vão responder que foi a Revolução Constitucionalista. Né? Coisa que os cariocas não gostam muito, porque acham que era uma revolução meio oligárquica. Mas não vamos brigar por causa disso. Eu estou querendo me referir a uma outra coisa. Né? O que acontece de importante em 1932, na perspectiva do que eu estou discutindo aqui? A invenção de uma coisa absolutamente original, que não tinha em nenhum país daquela época, tinha, a maioria, a esmagadora do país não tinha aquilo e nenhum tinha do jeito que ficou. E muitos não têm até hoje. Estou me referindo ao quê? A justiça eleitoral, criada pelo Código Eleitoral de 1932, da lavra do gaúcho Assis Brasil. Um gaúcho, positivista, tá? Liberal positivista, coisas que só tem no Brasil, liberal positivista. Tá? Faz um código eleitoral democrático numa ditadura. Passou a República Velha inteira tentando fazer uma lei eleitoral democrática, mas os oligarcas não queriam. Tudo que eles queriam era tudo menos uma legislação eleitoral, por exemplo, que tivesse representação proporcional, voto feminino. Ninguém queria. Só com a ditadura de Getúlio, em 1930, né, que eles chamam o Assis Brasil, põe no Ministério da Agricultura e por acaso não, porque ele tinha uma obra sobre isso, chama para fazer o Código Eleitoral. E aproveitando que tinha o poder discricionário do presidente da República, que era o legislador de fato, faz um Código Eleitoral democrático. Durmam com esse paradoxo. Não sou eu que vou resolver. Tá? Fica como dever de casa para vocês, pensar nesse imenso paradoxo. Mas entre as medidas democratizantes do poder do Código Eleitoral de 1932, está essa medida notável, a criação de uma justiça eleitoral. O que é uma justiça eleitoral? Uma justiça política. Os juízes vão dizer como é que se organiza o processo eleitoral. Não é assim nos Estados Unidos. Isso, se vocês pegarem a tradição americana, berço da democracia representativa, a ideia de que cabe aos juízes organizar o processo eleitoral é um escândalo. É uma usurpação. Imediatamente vão levantar qual é o mandato que esse juiz tem para fazer isso daí. A crença americana é de que é a política que organiza a própria política. Como é que funciona nos Estados Unidos? É o governador do estado que é o responsável na sua jurisdição pela organização do processo eleitoral. Isso explica alguma coisa que aconteceu na Flórida há alguns anos atrás. Né? Certo? Bom, pano rápido. Né? Então, o que nós temos em 1932 é uma criação notável. Quer dizer, um poder judiciário, quer dizer, um ramo novo do judiciário, chamado Justiça Eleitoral, vai ser criado, com a finalidade específica de dizer como é que vão ser as eleições. E, evidentemente, que a lei eleitoral, no sentido mais forte, é uma prerrogativa do legislativo. Né? Mas, mesmo sendo uma prerrogativa do legislativo definir a lei eleitoral, os juízes da justiça eleitoral têm prerrogativas muito fortes de fazer valer uma série de coisas. Eu vou dar um exemplo fundamental para vocês. Por exemplo, a maquininha. Né? De passar a votar com a maquininha. Teve um impacto impressionante nas eleições brasileiras. Outra coisa que foi da decisão exclusiva da Justiça Eleitoral brasileira recente, a revisão de todos os registros eleitorais que foi feita há cerca de 10 anos, eliminando, por exemplo, pessoas que já haviam falecido, que permaneciam em registros eleitorais, enfim, ajustando o tamanho do eleitorado. Isso tem um impacto imenso na formação do eleitorado, quer dizer, na configuração do eleitorado, para não falar da maquininha que eu já mencionei. Né? Dizer, o uso da maquininha, o que fez? Eliminou, em primeiro lugar, o contencioso eleitoral. Não tem mais contencioso eleitoral. Tá? Na época da cédula preenchida à mão, enfim, quantidade de recursos, recontagem de voto, né? Era uma coisa impressionante. Suspeitas de legitimidade, enfim. A máquina rebaixou completamente a taxa de contencioso eleitoral e agilizou muito o processo eleitoral. Quer dizer, eu costumo dizer que, do ponto de vista do hardware, a política brasileira é magnífica. Tá? Do hardware. Tá? Agora, se for falar do software, né, podemos começar a chorar aqui. Né? Vamos para casa deprimidos. Mas o hardware é excelente. Uma justiça eleitoral que, do ponto de vista normativo, é impecável. Não estou falando do ponto de vista da decisão de juízo, não. Do ponto de vista normativo. Como é que ela se organiza? A capilaridade que ela tem. Né?
ele é capaz de fiscalizar a eleição para presidente, também está nos municípios, enfim, normatizar o processo eleitoral. A gente não faz mais ideia de como é que era o processo eleitoral brasileiro antes de 32. Vocês não fazem ideia. Para começar, antes dos anos 50, não havia cédula. Para começar, não havia cédula. Como é que era, então? Os partidos davam para a gente os papéis com o nome dos candidatos. Nós chegávamos na sessão eleitoral, pegávamos um envelope com o mesário, colocávamos o papel dentro do envelope e colocávamos o papel dentro da urna. Era assim. A Justiça Eleitoral impôs a cédula australiana, que é a primeira cédula na qual o sujeito escreve lá o que vai votar, marca com X, enfim. Ou seja, o eleitor faz a sua própria cédula. Já fica mais difícil aquele negócio de você vai votar, leva o papelzinho aqui. O cara vai lá e põe o papelzinho. Aí vão ter que inventar outra maneira de fraudar isso aí, quer dizer, porque é tal corrida, né? Corrida entre ladrões de carro e alarmes, né? É uma corrida em que os dois lados vão se aperfeiçoando infinitamente, né? Mas dá trabalho para os fraudadores. Né? Não havia, por exemplo, o registro eleitoral. A cada eleição, as pessoas iam se qualificar para votar. Como as mesas eram indicadas pelo prefeito, certo? Evidentemente o prefeito só listava como eleitores putativos da situação. Em vários municípios o voto sequer era secreto, o voto era aberto. Então só os loucos e os gaúchos votavam na oposição. Só os loucos, destemperados, que queriam correr risco, e os gaúchos que faziam questão de votar em aberto, uma coisa impressionante, inclusive da oposição. Acho que a democracia tem que ser com mão levantada para todo mundo ver quem está votando. Coisa curiosa. Mas enfim, isso é folclore. Então, vale a pena um dia, quer dizer, há um livro notável do Walter Costa Porto, chamado Dicionário do Voto no Brasil. Vale a pena dar uma olhada. O que era o folclore, a tradição eleitoral brasileira. E como é que a invenção da justiça eleitoral progressivamente alterou esse tipo de coisa aí. Então, esse é um exemplo importante. Quer dizer, ou seja, o Poder Judiciário, o que ele faz? Ele regula, ele coordena a própria atividade política. Momento 2. Vou falar alguma coisa agora que tá muito na moda falar mal. Mas eu, como sou um dinossauro nostálgico do Brasil, da República de 46, eu continuo a falar abertamente. CLT. Consolidação das leis do trabalho. Justiça do trabalho. O que significa justiça do trabalho? Significa que este país, num dado momento, resolveu o seguinte: as relações de trabalho desse país não são reguladas pelo mercado. São reguladas pelo espaço público. Não são os patrões que determinam o limite da utilização da mão de obra. Também não somos um país socialista, não são os trabalhadores também que vão determinar como é que o processo produtivo vai se dar. Quer dizer, não se trata de socialismo, seja lá o que isso signifique, mas se trata de uma definição republicana de espaço público. É o Estado, através do Poder Judiciário, através de leis e de uma justiça específica que vai dirimir as tensões no mundo do trabalho. Com implicações para a atividade econômica muito forte. Não só para a atividade econômica e empresarial, mas para a constituição das identidades sociais. Só a gente pensar como é que era a previdência social no Brasil até o regime de 64. Não havia previdência geral, havia institutos por profissões. Bancários, industriários, enfim. Várias profissões. Que tinham identidade muito fortes em função disso. Quer dizer, ficou moda no Brasil olhar para essas coisas e dizer, isso é uma herança fascista, isso é corporativismo. Jogar um pouco pedra nisso. Mas, por mais que tivesse uma outra afinidade com o experimento da Carta de Lavoura, foi um experimento muito original no Brasil. Que numa sociedade agrária, fragmentada, governada pelas oligarquias, analfabeta politicamente, analfabeta concretamente, coube ao Estado, num dado momento, a partir dos anos 30, levantar essa sociedade e organizá-la. Vocês se juntam aqui, vocês se juntam ali, vocês se juntam ali, um sindicato aqui, um sindicato ali, outro ali. Ou seja, foi uma maneira de colocar o país em pé. A alternativa a isso, nos anos 30, o que era? Era a fragmentação oligárquica. Despotismo local. No caso, despotismo esclarecido, contra o despotismo local das oligarquias, a barbárie oligárquica. Então, uma coisa que fascinou muitos intelectuais do Brasil nos anos 30, quer dizer, um certo autoritarismo para armar o país. O fato é que quando esse autoritarismo acabou em 45, nós entramos numa experiência democrática com o país armado.
Um país armado no bom sentido, né? Um país organizado. Né? Enfim, como dizem meus amigos uruguaios, né, que têm muito orgulho do seu país. O Uruguai é um país muito interessante porque lá gato mia e cachorro late. Né? No Brasil nem sempre isso é verdade. Tá? Então na República 46, gato miava e cachorro latia. Sério, certo? Quer dizer, um garoto filho de um pai do PTB tinha muitas dificuldades, pro azar dele, de namorar a sua bela colega de colégio, filha do pai da UDN. Certa desvantagem, eu usei um mau exemplo aqui. Né? Mas enfim, a ideia de que havia famílias políticas, havia vertebração na sociedade. Com o regime de 64, essa vertebração foi para o espaço. A política se autonomizou, foi lá para cima, e aqui embaixo é o mundo das vans, o mundo das favelas, o mundo da informalidade, do empreendedorismo não politizado, da ausência de cultura cívica. E ninguém está armando mais essas coisas. Quem arma alguma coisa é o sistema de justiça. Aí voltamos para o tema da judicialização. Mas eu queria, na verdade, eu estou fazendo essa referência para mostrar que a tradição republicana brasileira é muito, muito particular. Nós nunca fomos uma república liberal à americana, né, a Estados Unidos. Como é que é uma república liberal a Estados Unidos, a América pura? América pura é o que nós vimos nos filmes, sei lá, mais folclóricos de faroeste. Empreendedorismo individual, as pessoas vão para o oeste, fazem a sociedade, depois vem o xerife, o delegado, o juiz. Ah? Espontaneísmo social, mercado. A nossa existência enquanto país começa desde 1822, Raimundo Fauro diz que começa inclusive antes disso, mas não precisa ir tão longe. O Estado tem um papel importante, configuração do espaço público, definir marcos de solidariedade. E eu dei dois exemplos aqui. Né? Definição de marcos de solidariedade, no caso da política, no caso das relações de trabalho, para os quais o judiciário, o sistema de justiça acabou tendo um papel fundamental. Tá? Então, é um pouco nessa direção que eu queria encaminhar um pouco algumas conclusões disso aqui que eu estou falando. Né? Quer dizer, hoje, o sistema de justiça, né, opera na falha do sistema da representação. Opera na falha do sistema de partidos. Né? E está sendo crescentemente percebido pela sociedade como lugar da reparação. Né? A eleição não é o lugar da reparação. Né? Mas a justiça, no sentido, né, tanto do Ministério Público, que pelo artigo 127 é o ombudsman da sociedade, quanto pelo próprio judiciário, e pelos instrumentos criados pela Constituição de 88, ação direta de inconstitucionalidade, ações cívicas, enfim, ações cívicas que podem ser feitas pelos cidadãos, ações por parte dos cidadãos para fazer valer artigos da Constituição que não foram ainda regulamentados por legislação ordinária. Né? Ou seja, a Constituição criou uma série de institutos que permitem que cidadãos possam ir ao sistema de justiça numa velocidade e numa frequência, certo? Inexistentes na nossa experiência anterior. O que se configura pouco a pouco? Né? Se configura pouco a pouco um poder, certo? Que se instalou no centro da República. E é engraçado que essa conversa nossa esteja acontecendo há uma semana da decisão do STF. Né? A decisão histórica que o STF tomou na aceitação da denúncia feita pelo Procurador-Geral da República. Né? Porque o STF se qualifica com essa decisão, não condenou ninguém, tá certo? Quer dizer, muitas daquelas pessoas não vão ser condenadas, algumas serão, talvez outras não sejam. A questão não é a gente fazer a conta final para ver quem vai ser condenado e quem não vai ser. Teria que ter uma bola de cristal aqui para... Eu não me disponho a fazer esse papel. Vão votar? Não sei. Vão ter coragem? Não sei. O fato é que o acolhimento da denúncia nessa extensão transformou o STF no quê, hein? Numa instituição que a gente poderia chamar de corregedoria da política brasileira. A corregedoria da política brasileira. Os parlamentares, os políticos brasileiros, de modo geral, percebiam ou percebem ainda no Instituto do Foro Privilegiado uma certa garantia de tranquilidade. Eu sei disso, tenho convicção de que grande parte considerável das vocações políticas brasileiras, você quer ser deputado, quem está no parlamento, tem a ver com o fato de que esse sujeito teria problemas de responder a processos na primeira instância. Então, se ele consegue se eleger deputado, ele tem imunidade parlamentar, tem foro privilegiado. Então, ele está protegido da justiça que nos atinge a todos. O Brasil é um país
desse ponto de vista, profundamente desigual. Né? Não há justiça igual para todo mundo. Pois bem, mas vamos voltar a isso. Na discussão eu volto a esse ponto. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte. Né? O que o STF fez, na verdade, foi se apresentar ao país da seguinte maneira. Tudo bem, há foro privilegiado, mas o foro privilegiado não pode ser percebido, é um erro perceber o foro privilegiado como um mecanismo de impossibilitar, mecanismo que impossibilite, que limite a aplicação da justiça. Tá? Se o STF mantém esse papel de corregedor da política e o faz com alguma agilidade, nós vamos passar a ter parlamentares defendendo o fim do foro privilegiado. Vai ser uma coisa curiosa. O STF vai passar a ser temível. Eu prefiro ser julgado em primeira instância lá embaixo, porque eu conheço o juiz lá embaixo. Posso conversar, eu jogo tênis com ele, então eu me resolvo com ele lá embaixo, não tem problema. Tá? Não sei se está claro o ponto que eu estou fazendo. Tá? Isso é uma coisa interessante, de certo sentido é interessante, uma instituição de controle da política, mas por outro lado, né, é uma situação que mostra um lado terrível da política brasileira. A atividade política não conseguiu produzir instituições de autocontrole. O parlamento não tem filtros, né, para evitar que ele seja frequentado por pessoas indevidas. Os partidos não têm muito menos esses filtros. Então, mais uma vez, nessa tradição republicana brasileira, é o Poder Judiciário, cumprindo seu papel constitucional, ou seja, aquelas pessoas têm que ser julgadas em foro privilegiado. O que o Judiciário faz? Mais do que julgar aquelas pessoas, ao acatar a denúncia do jeito que acatou, ele simbólica e política, ele agiu simbólica e politicamente, não é? Ele simbólica e politicamente se apresenta para a sociedade dessa maneira. Agora, nós somos os corregedores da política. Mas eu estou usando o vocabulário mesmo da corregedoria. Quer dizer, a corregedoria é uma instituição que, em princípio, faz controle externo de alguma instituição. Né? Certo? Ouvidoria e corregedoria. A ouvidoria faz o controle interno. Por exemplo, a ouvidoria da Câmara qual é? É o Conselho de Ética. Aquele ouvidoria interna. A corregedoria faz o controle externo. Né? Que é aquilo que as polícias brasileiras não têm, por exemplo. Né? O STF, portanto, quer dizer, acho que o exemplo está claro. Quer dizer, isso é ou não é também um processo, uma evidência clara de um processo de judicialização da política. Tá? Então, tentando fechar isso de uma maneira um pouco mais conceitual, nós estamos num planeta distinto do planeta do senhor Montesquieu. Aquele planeta nunca mais vai voltar a existir. A separação, a ausência de interpenetração, esse cenário nunca mais vai existir. E no caso brasileiro é um cenário totalmente subvertido, totalmente desconfigurado. Tá? É um cenário no qual o executivo é o legislador, por definição. Né? O executivo legisla com medida provisória, o executivo legisla com projeto de emenda constitucional, o executivo legisla com preferências para as suas propostas de legislação que entram na frente da fila das propostas que vêm do próprio legislativo. Né? Quer dizer, quem estuda isso faz conta e mais de 80% da produção legislativa brasileira hoje vem do Poder Executivo, no plano, não apenas no plano da União, mas do ponto de vista dos Estados da Federação também. Né? A quem avance nessa direção também. Então, se a gente pensar as relações clássicas entre Executivo e Legislativo, elas estão completamente invertidas. No Brasil, o Legislativo é o poder subordinado ao Poder Executivo, mas não fiquem com pena do Poder Legislativo por causa disso. Eu tenho tanto receio quando falo isso, porque eu acabo induzindo as pessoas, que pena, coitados, tão subordinados, tão infelizes, tão pouca liberdade. Não, é uma relação feliz. Certo? Há muita felicidade nessa assimetria. Né? Isso é outra crença da gente, que a felicidade exige simetria. Não. A felicidade ela convive com desigualdade e com assimetria. Né? No que diz respeito às relações entre executivo e legislativo, não tem pena, portanto. Né? A heteronomia legislativa, ou seja, a ausência de autonomia legislativa, é fartamente compensada por outros mecanismos, nem todos muito ortodoxos. Né? Portanto, isso aí faz sentido, portanto. Né? Como é que fica o encaixe do poder
judiciário disso daí. O judiciário é um poder assolado por muitas dinâmicas contraditórias. Vejam só, olha só. Tá? O que está acontecendo no Brasil dos anos 80 para cá? Do ponto de vista constitucional, do ponto de vista dos direitos, está acontecendo um processo de expansão dos direitos. Tá? Cláusulas pétreas da Constituição, os direitos individuais, os direitos sociais tiveram uma expansão formidável também pela Constituição de 88, os direitos políticos também, enfim. A Constituição, o regime de 88, se a gente puder chamar assim, é um regime expansivo do ponto de vista dos direitos. Nós nunca tivemos tantos direitos constitucionais no Brasil como hoje. Nunca antes neste país houve tantos direitos constitucionais. É verdade isso. O que está acontecendo no país de 80 para cá do ponto de vista não constitucional, do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista da economia, da configuração do mundo econômico? Liberalismo. Liberalismo. Redução do papel do Estado na atividade econômica, privatizações, terceirizações, reconfiguração do mundo econômico. Então, é curioso isso. Ao mesmo tempo, direitos lá em cima e pulverização neoliberal por baixo. Então está acontecendo um fenômeno interessante. Nós estamos nos protegendo da selvageria do mercado, não através da política, ou seja, não através da política, ou seja, ir aos nossos partidos, aos nossos legisladores, para que eles definam marcos restritivos para o exercício da atividade empresarial ou econômica irresponsável. Vamos supor assim. Tá? O que nós fazemos? Porque nós temos direito, nós vamos ao judiciário para nos protegermos, né, de algum ente, de um agente econômico privado, né, que não opera segundo o modo que deveria operar. Por exemplo, toda a legislação, toda a parafernália legal envolvida na questão do direito do consumidor admiravelmente tem a ver com isso. Exatamente isso. O que é isso? Né? Ao mesmo tempo em que o país inicia um experimento de liberalização por baixo, no plano do direito ele inscreve uma série de institutos que protegem o consumidor contra o comportamento desregulado de agentes econômicos. Tá? Agora, esses direitos que a legislação prescreve, eles só podem ter força operativa se mobilizados pelo sistema de justiça. Então nós vamos ao Ministério Público, né? Quer dizer, o sujeito precisa de um remédio, aí o plano de saúde diz, o plano de saúde não paga esse remédio porque esse remédio não está prescrito para o seu caso. Caso clássico, quando, por exemplo, a coisa dos planos de saúde, né? Um remédio mais caro, o plano de saúde diz que não pode. Aí o que a pessoa faz? Vai no juiz, ele dá uma liminar, em 24 horas o plano de saúde é obrigado a liberar o remédio. Se não liberar, paga multas progressivas diárias. A jurisprudência dos tribunais brasileiros com relação a isso é 100% pró-consumidor. Tá? Certo? E os planos de saúde já sabem disso. Eles têm sistemas, inclusive, de assessoria jurídica, né, já preparados para essas coisas. E sabem perfeitamente que o que eles fazem é protelar o atendimento para dificultar o atendimento, dificultar a prestação do serviço, contando com o fato de que nesse ato de protelar, algumas pessoas desistem ou muitas pessoas não sabem sequer qual é o caminho jurídico que elas podem ter para obter o que elas têm direito. E as pessoas não obtêm o que têm direito. Porque joga na indeterminação jurídica e na ignorância. Mas se alguém for fazer valer a lei, valer a lei e for ao tribunal, vai conseguir no tribunal a reparação, ou seja, a justiça substantiva, né, que deveria ser, daquilo que deveria ser legalmente prestado pelo serviço que nós aderimos como consumidores. Não sei se está claro o conceito, o cenário que eu estou montando. Quer dizer, um experimento de capitalismo na base, tá certo? Um experimento de capitalismo na base, acho que exige um sistema de justiça por cima para que os seus usuários tenham um mínimo de proteção. Tá? Quando o judiciário age desse jeito, qual é o papel que ele está fazendo? Ele está entrando, está operando na nossa vida cotidiana. As pessoas já sabem disso. Vou ligar para o PROCON, vou ligar para o juizado de pequenas causas. O que é isso? Tá? Quer dizer, são as únicas instituições, visivelmente, que podem no Brasil produzir justiça em alguma medida, com todos os problemas que tem. Então, esse é um ponto importante a gente ter em mente e eventualmente conversar um pouco agora. Né? Isso é bom, isso é interessante. Bom, os puristas liberais clássicos têm reservas.
do seguinte sentido: qual é o mandato que essas pessoas têm? Elas foram eleitas? Elas foram eleitas? Como é que nós controlamos essas pessoas? Porque os parlamentares, pelo menos eu posso não elegê-los depois. Então quem controla os juízes? Como é que nós podemos nos proteger do corporativismo judiciário ou daquilo que eu nos artigos andei escrevendo? Espero que não me arrependa de ter feito isso. Enfim, delinquência judiciária. Quando ela conta. Como é que nós vamos nos proteger? Quem vai ser o corregedor desse corregedor? Então temos uma questão. Quer dizer, ou seja, não há solução. As questões humanas, as questões sociais, não são passíveis de solução. Acho que é uma coisa que nós temos que tirar do nosso horizonte. São passíveis de tratamento. Solução, ou seja, vamos definir agora um modelo de equilíbrio. Não vai ter. Nós inventamos uma coisa aqui para resolver um problema, e daqui a pouco nós vamos ter que resolver o problema criado por essa coisa que nós inventamos para resolver o problema. É sempre assim. Então, por um lado, quer dizer, é interessante ter um sistema de justiça que sai da Torre de Marfim, que despe a toga e vai para a sociedade, e se compromete com questões de justiça substantiva, mas, por outro lado, a repetição desse tipo de experimento tende a criar um poder que vai ocupar um lugar muito grande da organização da vida brasileira. Como é que nós controlamos esse poder? Como é que nós definimos os seus limites? Já que, em se tratando de poder, é sempre prudente discutir a questão dos limites do poder. E não perder de vista também o seguinte, que esse é um ponto também que eu acho básico, que isto está sendo feito a despeito, isso está sendo feito, quer dizer, em decorrência de uma falha, de um fracasso do sistema tradicional de representação política. Certo? Quer dizer, a judicialização da política não é um complemento. Poderia ter uma visão otimista da vida, Puxa, é um complemento. Nós já temos isso e agora temos também um processo de maior ativismo judiciário para garantir o cumprimento de alguns direitos. Sinto dizê-los, quer dizer, viajei tanto do Rio de Janeiro para cá para dar essa má notícia para vocês. Não são relações complementares, são relações de substituição. Quer dizer, é na falha da operação do sistema de representação que esse poder, até um pouco dando razão ao velho Montesquieu, Quer dizer, um determinado poder não cumpriu o papel dele, o outro poder cresce e ocupa aquele poder. Para usar uma metáfora horrível, cardiológica, Quer dizer, a gente, depois de uma certa idade, começa a criar uma circulação periférica no coração, Enfim, no lugar, quer dizer, para ajudar a circulação tradicional que já não anda muito bem depois de uma certa idade. Então, um pouco isso, Há uma certa readaptação dos organismos em função do desempenho subótimo desse organismo em alguma outra dimensão. Usando uma metáfora um pouco organicista, mas uma relação um pouco desse tipo que acabou por se estabelecer entre o mundo da representação e o mundo da justiça. Qual é o impacto que isso tem sobre os cidadãos? É um impacto curioso, porque é possível, o que eu estou vislumbrando é o seguinte, é um cidadão ativo na defesa dos seus direitos, mas totalmente despolitizado. Para o qual a política não faz sentido. Mas eu tenho meus direitos. Esse é um ponto que talvez mereça uma reflexão nossa aqui. Quer dizer, o que, na verdade, corrobora um pouco o que eu estou dizendo. Não se trata de uma expansão de direitos. Nós temos direitos políticos, reelegemos representantes, temos presença na política e agora também mobilizamos o judiciário para nos proteger e para fazer o que a gente acha importante para o país. Não é isso. É possível que as pessoas tenham um vocabulário ativo no que diz respeito à exigência de direitos, e é possível que, do ponto de vista político, sejam apáticas. Que não façam relação entre uma coisa e outra. Ou seja, nós somos consumidores de direitos. E não atores políticos envolvidos num processo de luta política, de competição política, de atividade política, voltado para a definição de normas políticas gerais que vão configurar o direito da sociedade. Vão configurar o próprio sistema jurídico. Quando deixamos de ser atores políticos, nós deixamos de ocupar... Quer dizer, se nós não somos nós aqui não. O fato de estamos até essa hora ouvindo essas coisas, conversando, significa que nós temos algum apego por essas coisas. E se nós, são os outros que não estão aqui, tá certo?
O desapego à política, quer dizer, significa a não participação, né, numa atividade que, não digo em termos ideais, mas em termos lógicos, pelo menos, tem como função fundamental a definição dessas normas gerais, definição do interesse público. Eu não percebo mais o interesse público como uma coisa que decorra do meu envolvimento como cidadão ativo. Não sou eu que vou produzi-lo. O interesse público está lá, inscrito na Constituição, tem os operadores da justiça, quando eu preciso eu vou lá ao tribunal, ao juiz, mandato de segurança, liminar, etc. Ou seja, eu vou... É possível, portanto, ter uma relação com o sistema de justiça, né, uma relação associada à ideia, à metáfora do consumidor. Eu sou um consumidor desse sistema de justiça. Né? E não um cidadão no sentido de alguém envolvido ativamente na produção de normas e valores, valores públicos. Né? Mas, do ponto de vista realista, né, é o que os brasileiros têm à sua disposição, com maior efetividade, maior eficácia, para fazer valer algum tipo de proteção. Tá? Estamos longe de qualquer coisa próxima ao ideal. Quer dizer, esse ativismo do sistema judiciário, que é novo no Brasil, nessa extensão, ele tem um impacto desigual na sociedade. Certo? Aí outra questão que poderíamos acrescentar essa, quer dizer, que é o fato de que nós temos direitos escritos na Constituição e temos um usufruto diferenciado dos direitos em função do desconhecimento que as pessoas têm esse próprio quadro de direitos. Quer dizer, não adianta muito tê-los e ter um usufruto medíocre, precário, pelo desconhecimento, pela dificuldade de acesso à justiça. Tá? Esse é outro aspecto. E outro aspecto importante é o aspecto institucional, tá? Que é o fato de que esse sistema não é homogêneo. Ele não é homogêneo. Tá? O país é uma federação, o país é constituído por uma imensa diversidade. Esse sistema, em alguns lugares, é mais capturado pela política. Aí a judicialização da política dá lugar à politização da justiça, que também é outro fenômeno. Né? O Ministério Público não tem o mesmo papel em diferentes estados. No meu estado, por exemplo, que durante um tempo foi governado por uma suboligarquia, cujo dirigente, eu me recuso a declinar o nome público, né? Transformou o Ministério Público em correio de transmissão. O chefe do Ministério Público é um amigo seu. E o Ministério Público era, na verdade, o quê? Era uma instituição, certo? Controlada pelo governador. Completamente. Então, está na Constituição, artigo 127, não significa dizer que em todos os estados brasileiros, em todas as cidades, em todas as causas, o Ministério Público vai agir dessa maneira. Né? Mas, por outro lado, existe no Ministério Público, em geral, o núcleo, aí tem a ver com razões sociológicas, né? Jovens, né, que entram... essa é uma coisa curiosa também, quer dizer, motivações de jovens que entram para a justiça, né, para novos juízes e novos promotores, né, que entram, evidentemente, numa perspectiva profissional, mas trazendo um pouco, nessa perspectiva profissional, um pouco da militância, que há 20, 30 anos atrás nós faríamos nos partidos, ou alguma coisa mais classicamente partidária. Né? Então, o espírito de missão. Né? Na verdade, o que é esse sistema de justiça? Quem são essas pessoas? São uma espécie de aristocracia, certo? Uma espécie de aristocracia que chamou para si, certo? Uma tarefa, uma missão, que é preservar, né, de alguma maneira, o espaço público brasileiro, a integridade do espaço público brasileiro. Né? Então tem um pouco essa dimensão, um pouco um estamento que se auto-atribui uma missão superior, que é de, na ausência dos canais tradicionais, fazer com que o país fique minimamente em pé. Né? Isso é um componente importante. Né? Que é um tipo de motivação inteiramente diferente da motivação que a gente encontra no ingresso na política. Né? Certo? Quer dizer, o ingresso na política, ele, na melhor das hipóteses, sempre tem sido hoje motivado na melhor das hipóteses, pela perspectiva de obter um emprego. Na melhor das hipóteses. Tá? Não precisamos aqui considerar as piores das hipóteses. Tá? Certo? A ideia de militância é uma ideia que enfim, já viveu dias melhores. Enfim, tem várias coisas que eu acho que a gente pode aproveitar o nosso tempo aqui e discutir. Eu acho que, em termos gerais, é um pouco isso aqui que eu queria apresentar. Quer dizer, é uma novidade, certo? Está presente em vários países. Os juízes não estão mais acomodados, quietos. Os juízes são ativos. Tá?
Isso é verdade nos Estados Unidos, onde a Suprema Corte tem um papel fundamental na definição da Constituição, quer dizer, realmente é uma coisa, é uma bobagem que se repete muito, né? Quer dizer, nos Estados Unidos o que é interessante, que lá a Constituição é pequena, isso é uma tolice dizer que os Estados Unidos tem uma Constituição pequena. Tem uma Constituição pequena e tem 300 milhões de acórdãos e de casos, né, na jurisprudência que torna a atividade de interpretar a lei naquele país dificílima. Dificílima. Hieroglífica. Né? Hieroglífico. O sujeito que for tentar agir no sistema de justiça americano, lendo apenas as normas constitucionais, está perdido. Ele vai ter que... Há um mundo de jurisprudência e de casos da Suprema Corte que são altamente relevantes e sobre os quais os juízes interpretam e decidem coisas. Então, há um ativismo judiciário também naquele país. O nosso ativismo é de uma outra natureza, porque as nossas leis são muito mais digamos assim, muito mais específicas. Né? São de muito maior quantidade, são muito mais específicas. E não são leis, não são leis que se amoldem facilmente ao modelo liberal, assim, de regras do jogo neutras, como as regras do futebol, né? Impedimento, bater a lateral, né? O uniforme do jogador, regras neutras. Não, as nossas regras são regras substantivas, elas definem o que é justo, o que é bom. Certo? Isso é um ponto importante, definem o que é bom. Definem questões como o que é saúde. Olha só, o que é saúde? O que é crueldade com criança? Né? O que é dignidade das pessoas? Definições densas, filosóficas, éticas, normativas. Não são definições procedurais, não, puro procedimento, né? Em que o magistrado decide independentemente das implicações éticas e morais e humanas do caso, ele vai decidir apenas pela norma, pela forma. Né? O atleta entrou com a camisa dentro do calção, se entrou, então pode entrar. Estou usando o futebol porque é o exemplo mais fácil para a gente pensar em justiça como regras do jogo. Né? A nossa justiça não, fora do futebol, ela olha para a cor da camisa, certo? Né? A justiça do trabalho, ela olha, né? Ela presta atenção se a camisa do sujeito está furada, se o sujeito é mais pobre. Né? Faz diferença ser trabalhador e não ser trabalhador. É uma ideia de justiça por reparação. Né? É uma ideia de justiça por reparação e não uma ideia de justiça associada à aplicação de uma norma impessoal. Claro, há muitos juízes que fazem isso. Certo? O nosso sistema judiciário é muito complexo. Há todo tipo de juiz. Há juiz que faz isso. O cara fecha o olho, pá. Dura lex, sed lex, a justiça é cega, vamos aplicar. E há outros que é o contrário, outros que decidem ao atropelo da regra. Havia um movimento de magistrados no Rio Grande do Sul, né? Justiça alternativa. Esse também acho que pegavam pesado, radicalizava um pouco a coisa. Eu ouvi jovens magistrados dizendo o seguinte: eu não estou aqui para aplicar a lei, eu estou aqui para fazer justiça. Falei, caramba, pô, Robespierre falou a mesma coisa e tal. Um pouco preocupado, né? Mas isso é um exagero da posição. Vamos moderar a posição. Isso é a expressão radical de uma tradição que está presente no direito brasileiro, que é uma ideia de justiça não é só como aplicação de norma, mas como reparação. Vou corrigir uma falha, uma injustiça, corrigir alguma coisa que substantivamente está errada. Só o judiciário politicamente forte pode estar a certa altura de uma tradição jurídica como essa. Né? Então, a ideia, portanto, é que as novidades da Constituição de 88 só foram possíveis porque há no Brasil uma tradição, certo? Que vem desde antes da República, mas que a partir dos anos 30 se solidificou de maneira muito clara, de pôr a justiça nesse lugar. Né? De atribuir à justiça o papel da grande reparação, né? Já que essa reparação não virá da política. Então, a pergunta que fica é assim: que democracia nós vamos construir? É possível ter uma ordem democrática se fundar, apoiada só nos juízes? Né? Em que a reparação, a justiça vai ser administrada, vai ser produzida, independentemente do que fazem os operadores políticos tradicionais? Esse é um grande desafio. Enfim, mas isso aí podemos deixar para conversar. Eu já estou levando esse monólogo longe demais. Agradeço a vossa paciência e atenção. Obrigado.
Depois dessa exposição brilhante, esclarecedora, do professor Lessa, vamos passar ao debate com a plateia. Então, pedimos, por favor, para afiarem as suas perguntas, né, de acordo com esses conceitos de base sobre justiça política. E enquanto nós vamos reacertar aqui a posição das máquinas, vamos lembrar a todos que as próximas terças-feiras nós teremos, aliás, este mês de setembro nós teremos 3 grandes novidades. Então, primeiro, terças-feiras. Terças-feiras nós temos André Martins na curadoria de um módulo chamado assim, a urgência do sentimento trágico. O que é isso? Como a filosofia e a psicanálise podem contribuir para enfrentar os temas como o planeta degradado, a violência, ou então a crise das instituições. Então, esse vai ser um módulo centrado na filosofia e na psicanálise. Quem já assistiu às palestras do André Martins nas sextas-feiras, seguramente vai voltar nas terças. Às quintas-feiras nós temos, em vez sobre instituições em crise, nós temos a curadoria de Marco Aurélio Nogueira sobre as novas formas de agir político nos dias de hoje. Então, também uma novidade, um novo módulo. Estamos entrando realmente dentro da política, né? No agir político. E às sextas-feiras nós temos também uma novidade no Café Filosófico, que é a transformação cultural expressa através do cinema. Então, volta a famosíssima dupla, né? O professor Carlos Baiton, junguiano, e Maria Helena Guerra, sobre uma análise da transformação cultural através do cinema. Então, é uma outra novidade para sexta-feira. Estamos praticamente prontos, é isso? Perfeito. Então, passamos as perguntas para a plateia. Quem quiser fazer uso da palavra, por favor, levante a mão. E assim, por ordem, a nossa RP vai atendê-los. Obrigado. Boa noite, professor. Muito obrigado por esse ciclo que realmente foi muito esclarecedor e iluminou várias questões importantes. 2 questões rapidinhas. Me parece claro que a resolução desse impasse todo está na questão da educação, né, de educação de qualidade. Não por acaso a gente vota nas escolas, né? Os locais de votação são as escolas. Então eu vejo uma conexão muito importante aí. Como é que o senhor analisa, desse ponto de vista, a nossa educação com relação a essa crise? Ela está pensando nisso, né? Os nossos jovens, eles estão sendo questionados, levados a pensar sobre isso nas escolas. O que o senhor vê nesse sentido? E outra questão, a tecnologia hoje, ela pode ajudar nessa questão da participação, né? Do cyberativismo, etc., governo virtual. Como é que o senhor vê isso nesse cenário todo? Obrigado. Acho que podemos recolher, né? Mais uma, né? Melhor. Boa noite. O senhor concedeu uma entrevista logo após o primeiro turno da eleição de 2006, onde o senhor comenta que há no Brasil uma falta de respeito mútuo entre governo e oposição. A primeira questão é a seguinte: a que o senhor atribui essa falta de reconhecimento mútuo entre o governo e a oposição? E também nessa entrevista o senhor faz a seguinte afirmação, queria que o senhor comentasse, abre aspas: a política tem mais parte com o absurdo do que com a ciência. Parte dos que acreditam que ela é uma ciência pensam que tudo está a correr bem. Não é um absurdo? Fecha aspas.
diz cada coisa, né? Mas eu continuo achando isso. Então, pegar essas duas perguntas, né, e depois a gente continua. Duas perguntas ótimas e bem no ponto, né? A questão da educação, nós conversamos um pouco sobre ela na primeira conversa, né? Mas é natural que ela volte, porque é um tema que está posto, né? Quando a gente pensa na democracia, e pensa, por exemplo, nos países que, a partir do século XIX, fizeram uma transição de sociedades oligárquicas, fechadas, excludentes, para sociedades mais abertas, né, através da extensão do eleitorado, através da incorporação à vida pública de extensões cada vez maiores de pessoas, através da expansão do eleitorado. É comum a gente perceber que essa expansão do eleitorado ela foi acompanhada da criação de certos mecanismos e processos de qualificação cívica das pessoas. Certo? O crescimento dos eleitorados, se a gente pega o exemplo europeu, o exemplo francês, acho que é um exemplo muito forte, não foi um crescimento quantitativo, aumento quantitativo do número de eleitores. Não. Na medida que o eleitorado crescia, a qualidade do eleitorado mudava. Uma coisa é eu ter um eleitorado de 10 mil pessoas restritos aos nobres. Outra coisa é eu ter um eleitorado de 70 milhões de pessoas e comparando todas as classes sociais. Qual é a diferença do eleitorado para o outro? Só o tamanho dele? Não. O tamanho, evidentemente, é uma diferença, mas a qualidade, quer dizer, qualitativamente falando, são eleitorados diferentes. Tá? Então, um ponto interessante é que em vários países europeus, em vários países na América do Sul, vou mencionar o Uruguai e a Argentina, e o Chile, esses três países, o processo de expansão do direito de voto foi acompanhado da criação de instituições de qualificação cívica. Nesses países, a principal instituição foi a escola pública. Tá? Jules Ferry, na França, tá? Para pegar um exemplo importante, tá? Varela, no Uruguai, e tantos outros. Tá? Quer dizer, expansão do sufrágio, democratização política, associada à expansão da escola pública. Se a gente pega um reformador político importante, como Varela, no Uruguai, no final do século XIX, ele dizia claramente, vamos inventar a escola pública no Uruguai, para quê? Para criar cidadãos. Assim, vão aprender geometria, vão aprender matemática, vão aprender, quer dizer, português não, mas espanhol, vão aprender, tudo isso. Né? Geografia não vai dar muito trabalho, porque o Uruguai é pequenininho, acho que dá para resolver em 3 meses, né? Mas vão aprender o quê? Aprender a ser cidadãos. O que é a república, o que é liberdade, o que é eleição, o que é judiciário, essas coisas todas. Os uruguaios estudam isso desde o final do século XIX. Né? Os franceses também. Né? E a escola pública é a instituição fundamental a respeito disso. Então, a questão da educação ela provoca, na verdade, sensações mistas, né? Sensações opostas. Primeiro porque é óbvio que é uma questão fundamental. Então, a primeira sensação é de que realmente essa é uma sensação de desespero. Quer dizer, por que desespero? Porque essas coisas tinham que ter sido feitas há 50, 60, 70 anos atrás. Quer dizer, quando nós temos um eleitorado de 100 milhões, 120 milhões de pessoas, fica muito clara a extensão desse problema. Qual é o problema? A não decisão estratégica de transformar o tema da qualificação cívica numa questão de prioridade nacional. Quando é que isso tinha que ter sido feito? Nos anos 20, 30, 40. É evidente que isso é um ponto importante. Né? E a universalização da educação, que é tão apregoada pelo antigo governo, pelo atual governo, não oblitera o fato de que as crianças ficam na escola menos de 4 horas por dia. Tá? E ficar na escola menos de 4 horas por dia significa que elas não estão livres dos circuitos deletérios da rua, significa que a escola não está formando essas pessoas. Então, enfim, acho que esse é um ponto claro, acho que não preciso nem ficar insistindo muito. Né? Esse é um óbice, é um limitador importante da qualidade do exercício da política e da cidadania. Né? Porque o que a gente poderia imaginar? Educação pública, integral. Tá? Isso é o mínimo, né? Podemos pensar, por exemplo, num sistema de educação nacional, né? Sistema de educação nacional com professores nacionais, não municipais ou estaduais, mas nacionais, que fizessem parte de uma elite profissional orgulhosa do seu papel. Tá? Até hoje o sindicato mais importante na França é o sindicato dos professores, mais respeitado. Até hoje, com todas as mudanças
de reconfiguração do Estado que aquele país também passou. O professor hoje não tem dinheiro para, sei lá, para ir ao teatro, para ir ao cinema, comprar um livro. Não sei se pesquisas sobre isso foram feitas, mas as taxas de depressão devem ser muito grandes. Um monte de criança na frente para ensinar, você não tem comida em casa, não tem acesso à cultura. Quer dizer, deve ser uma experiência do ponto de vista humano, individual, terrível. Terrível. A experiência de dar aula hoje nas escolas, nas regiões mais pobres do Brasil, mesmo nos municípios mais ricos. Então, evidentemente que isso não vai dar certo, não pode dar certo, se isso não for de alguma maneira mexido. Quer dizer, um sistema nacional, um sistema público, um sistema de tempo integral, e com uma elite de trabalhadores da educação, muito qualificados, bem pagos, né, protegidos pela República, valorizados pela República, com orgulho profissional. Né? O bom corporativismo, né? Certo? A gente sempre pensa o corporativismo na pior chave possível, né? Mas o bom corporativismo, quer dizer, para eu fazer bem o meu trabalho, eu tenho que ter orgulho da minha profissão. Se eu estou deprimido com a minha profissão, que trabalho que eu vou fazer? Estou louco para ganhar na Mega Sena e abandonar isso aqui. É complicado ter uma ética de trabalho fundada nesse tipo de expectativa. Então a questão da educação é básica e a tecnologia ajuda se o país se ajudar em outras coisas. Né? A tecnologia sozinha não vai resolver esse problema. Hoje nós temos tecnologia para, por exemplo, fazer eleições diárias. Temos. Né? O Brasil é um país que mais avançou na tecnologia bancária. Todo brasileiro tem conta no banco, praticamente todo brasileiro tem. Todo brasileiro que tem conta no banco tem um cartão magnético, tem uma senha, sabe operar uma caixa automática para levantar sua senha, para levantar seu saldo bancário, levantar dinheiro, fazer transferência, DOC. Todo mundo sabe fazer isso. Então nós temos meios tecnológicos para diariamente ou semanalmente entrar numa cabine dessa, apertar o botão na tela e ver lá a série de questões sobre as quais o prefeito, o governador, o presidente nos perguntam a nossa opinião. Então, tecnologicamente isso é viável. Agora, a qualidade da vida pública não depende da tecnologia, ela depende da formação política, da politização, da consciência cívica. Então, se os operadores de qualificação cívica não funcionam, não vai ser a tecnologia que vai nos ajudar. Né? Aí, nesse sentido, eu sou cético com relação às virtudes intrínsecas da própria tecnologia. Né? O tema do reconhecimento da oposição ao governo é um tema importante, porque a democracia também, em vários países, ela se consolida, ela se estabelece quando você começa a ter um sistema de legitimidade reconhecida entre governo e oposição. Certo? Isso leva tempo. Né? Nos Estados Unidos, isso levou 30, 40 anos para ser estabelecido, inventado, depois que os americanos fizeram a independência. Né? Fizeram a independência em 76, né? Fizeram a Constituição em 87, começaram a eleger os presidentes, e o pensamento republicano naquela altura era muito engraçado. Não havia lugar para oposição. Engraçado isso. Para um partido de oposição. O que havia? Nós éramos os representantes da nação, estamos aqui, né, discutindo. Então, proposta número 1, claro, vamos votar tal proposta. Claro que com relação a essa proposta, nós podemos votar diferente. Mas a ideia de que nós fazemos parte de partidos diferentes, de que eu sou o governo e você é a oposição, essa ideia não era uma ideia pensada de uma maneira muito negativa, porque isso significa que a homogeneidade, a unidade da república está quebrada entre lealdades rivais. Como é que uma república pode ter viabilidade se ela está fraturada em lealdades rivais? Então foi um trabalhão que deu, do ponto de vista prático, do ponto de vista conceitual, a gente trabalhar na direção da seguinte ideia: é possível ter uma lealdade à república, ao bem público, ao interesse público, e ainda assim admitir que o bem público, o interesse público, pode ter versões diferentes, entendimentos diferentes. E o que nós vamos competir é pelos nossos entendimentos diferentes a respeito do que seja o bem público. Então nós estamos divididos em interpretações diferentes, mas pertencemos à mesma comunidade. E que quando uma parte dessa comunidade consegue o maior número de votos, ela tem legitimidade de governar. Ela é o governo legítimo. Tá? E ao mesmo tempo, quando ela governa, tendo a maior parte dos votos, ela nos olha, nós que somos a minoria, que não conseguimos ganhar, como uma parte legítima, derrotada politicamente, mas legítima, que tem o direito legal constitucional de permanecer na oposição. Isso vai demorar muito tempo. A ideia de que oposição e governo são partes fundamentais e necessárias
do processo político. Tá? Leva muito tempo e leva muito tempo para que isso decante e se transforme numa coisa ordinária. Nós, no Brasil, não tivemos tempo para que isso decantasse. As relações entre governo e oposição no Brasil são relações pré-homicidas. Tá? Da perspectiva da oposição, o governo é ilegítimo. Certo? O governo é um governo de usurpadores. Tem que ser deposto. Da perspectiva do governo, a oposição é uma urdidura de golpes. Então, não sei se está claro o ponto. Quer dizer, a ideia de que isso não é desse governo, vem do outro governo. Então tinha o Fora FHC, não tinha? Agora tem o Fora Lula, agora tem um Cansei também. Pessoas cansadas. Eu não sei o que elas vão fazer quando cansarem do cansaço. Mas é uma coisa curiosa. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, a ideia de que o governo é legítimo. E do ponto de vista do governo, como havia no governo Fernando Henrique nesse governo, os que estão na oposição, por que o cara está na oposição? Se ele fosse um cara legal, não estava lá, estava com a gente. Alguma coisa de errado nesse sujeito. Está querendo golpe, querendo dar o golpe. É um pouco essa ideia. Fernando Henrique tinha uma expressão que eu achava fascinante. Ele dizia uma coisa assim, esse pessoal da oposição, aspas, não sabe o que o Brasil quer. Olha que expressão, que frase interessante. O presidente Fernando Henrique, fico imaginando, né? Ele conversava com o Brasil em casa sozinho, né? Antes de sair para trabalhar, e falou, o que você quer, Brasil? Aí o Brasil, quero tal coisa. Aí o Fernando Henrique sabia o que o Brasil queria. Né? Agora a malta da oposição não sabia o que o Brasil quer, ou seja, eram os neobobos, lembram disso? Eram os neobobos, eram os... Né? Enfim. Então, o que denota isso? Além de maus modos políticos, falta de educação política, denota o quê? Denota a ideia de que a oposição é ilegítima. Vem para esse governo, nunca antes deste país, e não sei o que e tal, também essa ideia. Né? Para você não estar comigo, é porque você tem alguma coisa errada em você. Por que você não está comigo? Eu sou o governo, por que você não me apoia? Só alguma falha sua, grave, pode explicar o fato de você não apoiar o governo. Então, nós não tivemos isso porque somos incapazes, nosso DNA política de quinta categoria, não tivemos tempo. A história da República é uma história fraturada, descontínua, não acumulou experiência. A nossa melhor experiência política foi abortada aos 18 anos de idade, foi precocemente interrompida, foi a experiência da República em 45. Né? E nós estamos agora, temos 21 anos de vida político-partidária democrática depois da Constituição de 88. É pouco tempo. Né? Por aprendizado entre governo e oposição, que possa ter esse tipo de configuração. Oposição e governo reconhecem legitimamente o seu papel como oposição e governo. Isso não está efetivamente decantado. Né? E quanto à coisa do absurdo, enfim, eu acho que a política tem parte com absurdo. Né? Agora, vamos qualificar o que significa absurdo. Né? O absurdo aqui, quando falei isso, eu usei a expressão absurdo a moda do teatro do absurdo. Eu estava pensando no Arrabal, estava pensando no Beckett, né? Pensando nessa gente. E nessa chave, absurdo não significa ausência de sentido. Quando eu digo que a política brasileira tem parte com o absurdo, eu não quero dizer que ela não tem sentido. O absurdo nesses autores significa pluralidade de sentidos e ausência de ordem. É nesse sentido. Há sentidos demais muito confusos. Né? E os atores são muito móveis, muito mutantes, não tem... Quando você pensa que agarra, pensa que entende, ele tem um comportamento diferenciado. Então, ele não é passível de descrição científica, né? Porque a ciência ela exige processos com algum tipo de previsibilidade, algum tipo de regularidade. Né? O velho Aristóteles mesmo dizia, né? Não há ciência possível de acidentes. Né? Só há ciência de coisas imóveis. Né? Só posso ter ciência de coisas imóveis. Então, podia ter ciência do céu. Né? Os seres humanos não podem ter ciência. Porque eles são muito... É um pouco nesse sentido que eu havia mencionado isso. Não sei se satisfiz as perguntas, agradeço por elas, mas um pouco por aí. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria fazer uma provocação a respeito, queria a sua opinião a respeito de uma... Parece que existe uma concertação para o rebaixamento da política, né, do papel da política. Né? A gente vê, por exemplo, como a política aparece na imprensa. Né? Ela sempre aparece como algo negativo e um parlamentar ele só aparece na imprensa como alguém que fez algo positivo quando ele critica a própria política, quando ele está lá no papel de
de inquisidor da própria política, né? Mas é raro você ver na imprensa o que um mandato está construindo, de proposta que ele está levando adiante. Esse espaço não existe porque as lógicas são diferentes. A lógica da imprensa é uma lógica de mercado, da venda de informação, né? E é diferente da lógica da política de um parlamentar que está lá defendendo um certo projeto, né? E ao mesmo tempo a gente vê essa lógica se reproduzindo, não só na esfera federal, mas nos municípios, né? Eu participei de um curso de marketing eleitoral na USP, e era difícil convencer as pessoas de que a política não era o mesmo que vender sabonete. Todo mundo estava convencendo que se tratava de aplicar as mesmas técnicas e pronto, né? E isso tem consequências de alto a baixo do país, né? A ponto de, numa cidade como Campinas, por exemplo, sede de uma metrópole, né, os vereadores que tratam de interesses muito grandes de uma cidade grande, importante, eles têm um salário menor do que dos professores que se formaram comigo na universidade, né, e que estão hoje dando aula em pré-vestibular, em colegiais, por aí. Então, quer dizer, é um rebaixamento da política, nega-se a ela um papel importante e ela aparece sempre como uma vilã. Isso, né, na minha opinião, parece que contribui para que ela realmente murche, desapareça, né? Como é que é esse enfrentamento das lógicas diferentes e o papel da política na sociedade? Deixa eu responder direto a esse ponto, porque você está trazendo uma questão muito importante, né? São tempos difíceis para quem exerce a política corretamente, né? São tempos muito difíceis, né? Muito difíceis, porque a autarquização do sistema político, mas o comportamento heterodoxo, né, de lideranças políticas importantes, o presidente do Senado, né, isso acaba produzindo na nossa percepção não uma ilusão. Eu não sou muito sensível à ideia conspiratória da coisa da imprensa, embora a imprensa seja uma instituição humana, portanto parcial, né? A imprensa não é imparcial. Mas é que acaba produzindo na nossa percepção o efeito da luz, né? Certo? Quer dizer, a luz ilumina e ofusca ao mesmo tempo, né? O que acendeu a luz, você está olhando o céu, né? Alguém acende uma lâmpada do lado, você começa a ver melhor que está perto, mas você não consegue ver as estrelas por conta da poluição luminosa. Então é sempre isso, né? Então o escândalo do Renan Calheiros provoca uma luminosidade negativa tão grande que outras dimensões importantes da vida política parlamentar brasileira acabam sendo camufladas. Isso realmente é um drama. É um drama. Quer dizer, eu sei concretamente que há parlamentares, deputados, senadores que fazem trabalhos importantes, comissões do Congresso que funcionam muito bem, produzindo legislação útil para o país, né? Algumas são coisas muito técnicas, muito específicas, mas importantes, mas que não vão poder disputar uma manchete, não vão poder disputar primeira página como, sei lá, um senador que tem um prontuário como o presidente do Senado, né? É muito mais interessante jornalisticamente, talvez tenha a ver com vender jornal, certamente tem isso, mas não é só isso. E nem sei se isso é determinante, né? Porque o fato existe. É verdade que o presidente do Senado tem, etc, etc, etc. Não é uma invenção, esse tipo de coisa. Temos que operar politicamente para tentar mostrar que, olha, outras coisas existem, né? Quer dizer, agora, como é que faz isso? Quer dizer, enfim, tem que inventar, temos que tentar botar a nossa capacidade criativa a serviço disso. Mas esse é um desafio terrível, né? Quer dizer, os tempos são tempos ruins para quem faz do exercício da política uma coisa mais séria, né? E são ruins também pelo fato de que muitos políticos também assumiram a questão da honestidade como uma posição suficiente na política, né? Aí há um rebaixamento também por aí, né? Há um rebaixamento não só porque a gente não sabe o que está acontecendo de bom, e portanto a avaliação é negativa em bloco. Você vai punir eleitoralmente um cara que não tinha que ser punido, porque ele é político, né? Esse tipo de coisa. Mas há um rebaixamento no sentido, basta ser honesto. Então, o exemplo que eu gosto é de um senador que eu tenho o maior respeito, acho uma figura notável da República, é o senador Jefferson Pérez, né? Que é um homem corajoso e tal, muito ético, muito coerente com o que pensa e tal. Mas quais são as ideias do senador Jefferson Pérez? Ele é de esquerda, ele é de centro, ele é de direita? Quais são as ideias do senador? Nós não conhecemos nenhuma ideia do senador Jefferson. O que nós sabemos dele? Sabemos que ele é um homem honesto. Certo? Que ele é duro e honesto. Que bom, que legal, que bacana ter um sujeito honesto e tal, mas o parlamento não é uma reunião de honestos, né?
certo? Uma reunião do parlamento é uma reunião de pessoas, né, com projetos políticos, com ideias, com interesses, que também ter interesse é uma coisa legítima, né? Pessoas que estão ali discutindo, debatendo o que é o interesse público e produzindo política pública. É isso, né? O parlamento faz, né? Então o rebaixamento também é nesse sentido, né? A ética na política é um rebaixamento da política. Infelizmente, sinto dizer a vocês. A ética na política é querer da política só ética. Né? Imagina o parlamento do céu. Parlamento de querubins, de serafins. Não tem decisão nenhuma, todo mundo ali é ético, ninguém bate carteira de ninguém, são absolutamente, né, transparentes, para usar essa palavra horrorosa. Né? Então tem que ter ética, mas tem que ter política. Então é um sintoma também desse rebaixamento. Quer dizer, o lugar da política está difícil, de pôr o lugar da política positivamente. Né? Então nós estamos passando por uma crise forte disso, essa crise tem a ver com o que acabaram fazendo com os partidos políticos. Né? Acho que a autoimplosão dos partidos, a sua transformação em burocracias cartoriais para capturar voto, tem um pouco esse papel. Então nós estamos tentando criar o quê? Tentando criar circulação periférica no nosso sistema. Vamos pela educação. Mas educação vai ter efeito daqui a 10, 15 anos. Se começar a ser feito agora, daqui a 15 anos vamos ter melhores eleitores. Aí eu posso ter um ciclo de longo prazo, ciclo de contrativo de longo prazo, em que eu vou qualificar a demanda da política, né, na medida em que eu estou formando cidadãos que daqui a 10, 15 anos, talvez, imagino, possam demandar da política mais do que nós hoje demandamos. E se eu melhorar a demanda, quem sabe eu não crio um constrangimento forte para qualificar também a resposta. Né? É uma resposta ao problema, mas não é uma resposta de curto prazo. Né? Em política a gente tem que ter também soluções de curto prazo, né? Instantâneas. Essas é que estão difíceis, estão complicadas. Professor, boa noite. Boa noite. O assunto é complexo e é um mundo de coisas que a gente poderia